Com Jesus eu trabalhando, persevero em oração, seu saber com fé buscando, pra tornar missão. Que prazer incomparável ser guiado por Jesus Cristo, tão amável na perene luz. Ao chegar-se nessa pátria, todos prantos cessarão. Já o sol divino raia na feliz mansão. Males, lutas e agonias acabarão se aqui Cristo vem. Oh, que alegria vamos ter ali. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero com muita alegria convidar aqui para louvar a Jesus com o hino de número 291, Glória a Deus. Nobre Gilvan, por favor, louvando a Jesus com o hino de nossa harpa cristã, de número 291, Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus. 291. Pelo dia que com emblema
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Hino de número 124. Adoração.
Graças a Deus, aleluia. Seja para sempre engrandecido o nome do Senhor. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Amém? Convido a amada igreja para mais uma vez nos colocarem sobre os vossos pés. Quero convidar o presbítero José Roberto para fazer a leitura oficial na noite de hoje. Amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, estamos felizes porque estamos na casa de Deus. Não há lugar melhor para se estar a não ser neste lugar. Abra vossas Bíblias comigo, Tiago capítulo 2. Estava ali sentado e o Espírito Santo falava no meu coração: você vai ter a oportunidade da leitura. Leia Tiago capítulo 2, né? E não há nada melhor do que na direção do Espírito Santo. Tiago capítulo 2, leamos alguns versículos, até o versículo de número 13. Tiago capítulo 2, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sórdio no vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que está sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometereis adultério, mas matarás, está feito transgressor da lei. Assim falei e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que palavra, né, irmãos? Esta palavra arde, né? Arde dentro de nós, e nos foi concedida a oportunidade de orar. Nós vamos orar neste momento, irmãos. Após a leitura desta palavra, medite nos vossos lares, nesse capítulo 2 de Tiago, que quando eu meditei, comecei a analisar fato, palavras por palavras e versículo por versículo, e isso é a verdade.
E quantos aqui nesta noite necessita de oração? Eu e a minha casa, né? Irmão Ramiro, vamos orar neste momento, irmão. Se tiver mais algum pedido, viu? Não chegaram aqui as minhas mãos, mas Deus conhece o vosso coração, né? Neste momento, curve a sua cabeça onde você estiver. Eu não sei qual a sua necessidade neste momento. Quem sabe você está dizendo: eu vou hoje ali, mas eu quero sair com uma resposta. Curve a tua cabeça, porque o Espírito Santo de Deus vai te visitar agora, neste momento, meu irmão. Senhor Deus, amado Pai, a tua palavra, Senhor, que acabamos de ler, neste momento, Senhor, nós temos aqui algumas pessoas que adentraram sobre a tua casa, Senhor, mas perguntando como que iria suportar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita agora este coração, visita agora esta alma, ó Pai. Coloca as tuas mãos preciosas, Senhor. Também te peço, Senhor, por cada família representada nesta noite, ó Pai. Cobre com o teu sangue, Senhor, aqueles que estão, Senhor, desfalecendo, se apostatando da fé, aqueles que não têm, Senhor, mais ânimo para chegar diante da tua presença. Deus, coloca as tuas mãos preciosas, visita almas nesta noite, Pai. Coloca as tuas mãos sobre a vida desse presbítero, Senhor, que está passando, Senhor, por muita dificuldade na saúde, mas tu és um Deus de milagre que pode entrar com providência diante daquele lugar. Deus, coloca as tuas mãos também sobre o nosso pastor presidente, a sua esposa benemérito, nosso pastor Joel, Senhor da saúde, Pai. Cobre com o teu sangue a todos os obreiros que estão no campo, na retaguarda, missionário. Deus, coloca as tuas mãos preciosas. Assim, Senhor, nós te pedimos nesta noite, continua falando conosco, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Glória a Deus. Meus irmãos, nos aproximamos aí de mais um fim de ano, né? E como todos os anos, nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos anseios, fazemos as nossas contas, mas quando chega esse período de fim de ano, é um período que nós fazemos reflexões e balanço acerca de tudo aquilo que nós vivemos durante todo o nosso ano. Talvez o ano foi bom para você, ou talvez não foi tão bom assim, mas o certo é que até aqui o Senhor nos sustentou e até aqui o Senhor nos trouxe. O ano se passou, muitos se perderam, muitos perderam a vida, mas nós estamos aqui hoje para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos aqui hoje é porque o pão de cada dia não faltou, é porque a saúde esteve presente, e tudo isso é a mão do Senhor operando sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos no culto da vitória, e eu creio que não será diferente. Deus ainda tem grandes bênçãos para a sua igreja, para o seu povo. Basta crermos, basta confiarmos. Ainda não cessou a esperança. Por quê? Porque enquanto o Senhor Jesus estiver conosco e nós estivermos nele, ainda há esperança. Ainda há esperança. Então você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua petição, qual é a sua necessidade, mas eu sei que o Deus que pode agir no tempo, o Deus que tem poder nos céus e na terra, o Deus que nós servimos tem poder de agir, tem poder de restaurar, tem poder de curar, tem poder de repreender mal. Esse é o Deus que nós servimos, e Ele está aqui nessa noite. Quantos creem que o Senhor Jesus está aqui nesta noite? Glória a Jesus. Se coloque de pé mais uma vez. Gostaria de convidar aqui à frente nosso pastor Joabe, que será o dispenseiro da parte de Deus sobre as nossas vidas. Pastor ali na cidade de Engenheiro Coelho, ali em uma de nossas congregações, e com toda certeza Deus já reservou algo para cada um de nós nessa noite. Creia, abra o seu coração, deposite a sua fé no Senhor, e com toda certeza você conseguirá
tocar no Senhor nessa noite. Eu creio. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos e oremos. Pai querido, Deus eterno, neste momento, Senhor, apresentamos o Teu Filho nas Tuas mãos, crendo que o Senhor o usará mais uma vez, Senhor, na instrumentalidade das formas da Tua palavra, meu Pai, que o Senhor venha usá-lo para transmitir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, precisamos receber, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor cure através da palavra, que o Senhor renove através da palavra, que o Senhor encha através da palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Aguardamos a Tua voz, Senhor, crendo que grandes coisas o Senhor falará conosco, em nome de Jesus, que vive para sempre, amém. Assim como estão? Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Louvo a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Levi, sua esposa, pastora Tânia. Também louvo a Deus pela vida do pastor Joel e a sua esposa. Que Deus abençoe todos os obreiros. Pastor Levi Júnior, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor Jânio, que nos fez o convite. E foi engraçado porque hoje eu passei uma mensagem ao pastor Jânio perguntando o endereço da igreja. Falei, pastor, qual que é a congregação que a gente vai cooperar hoje? Ele falou, não, é na sede. Eu falei, misericórdia. Se eu já estava preocupado, fiquei mais ainda. Mas louvo a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Quero justificar a ausência da minha esposa, minha família, pois ela trabalha com salão. Nesse período do ano fica estreito, o pessoal quer viajar e ela estava com algumas agendas já feitas e não pôde me acompanhar. Mas eu agradeço ao Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas na nossa vida e estamos alegres, estamos aqui nesta noite, conforme o pastor Levi Júnior já acabou de falar, porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu saúde. O ano está se findando, às vezes algumas coisas ficaram ainda por ser feitas, nem tudo que a gente queria que acontecesse no ano de 2019 aconteceu, mas de uma coisa nós temos uma certeza, de que servimos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, a sua palavra é fiel e para tudo existe um tempo. Aquilo que não aconteceu pode esperar no Senhor, pois Ele ainda realizará nas nossas vidas. Quantos acreditam que o Senhor pode realizar? Glorifique a Ele, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus, juntamente com a igreja. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6. É um texto conhecido, mas o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que Ele também falará ao coração da igreja. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos capítulo 6, e o versículo 45 até o de número 52, vamos estar lendo. E diz assim a palavra do Senhor: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais.
e subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui uma palavra aonde observamos o trabalhar de Jesus na vida dos seus servos. Aqui neste contexto, a palavra está falando diretamente de algo que aconteceu entre Jesus e os discípulos. Mas nós somos discípulos de Jesus e aprendemos com Jesus. E aqui nós vemos que Jesus queria, e assim o fez, uma aula prática com os seus discípulos. Porque o aprendizado, em todas as esferas da vida, aprendemos a teoria. É muito bom aprender a teoria, mas a experiência melhor é na prática. Existem algumas coisas que, se ficar somente na teoria, não vai dar certo. A gente não pode dizer que sabe. De repente você lê uma receita sobre um determinado prato, um bolo, por exemplo. Aí você lê, decora a receita, mas não pode sair falando que sabe fazer o bolo, porque você ainda não praticou. Quem é motorista sabe muito bem que antes de pegar no carro, fazer as aulas práticas, precisam se assentar em uma sala e aprender muita teoria. E não vê a hora de começar a aula prática, Pelo menos para isso nós temos um anseio. Que bom pegar no volante pela primeira vez, e aquela sensação boa. Mas nem sempre, meus irmãos, desejamos, principalmente com o nosso Senhor Jesus, que Ele é o mestre dos mestres, Ele é Senhor por excelência, e muitas vezes Ele aplica em nós lições que nem muitas vezes queremos passar pela prática, porque às vezes as lições que o Senhor passa no momento não parece ser uma experiência boa. E nós vemos na palavra de Deus que o Senhor, Ele sempre fez questão de ensinar o seu povo na prática. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, havia outros caminhos, diz a palavra de Deus, que o povo pudesse caminhar e chegar até Canaã. Mas por qual caminho que o Senhor conduziu o seu povo? Pelo deserto. Porque ali no deserto Deus traria lições para o seu povo, de maneira que eles jamais poderiam esquecer, coisas que marcariam as suas vidas, se não tivesse um deserto para que o povo pudesse caminhar, para aprenderem a dependência total do Senhor. Eles não poderiam saber o quanto Deus era capaz de prover para o seu povo. Nós vemos pela palavra do Senhor que o povo foi alimentado durante todo o período que eles caminharam pelo deserto, até mesmo naqueles momentos que eles murmuraram. Deus, com a sua infinita misericórdia, não deixou faltar o pão. Mesmo Deus se entristecendo em alguns momentos com a atitude do seu povo, Ele continuou sendo fiel. Pela manhã o povo acordava, se levantavam, e o maná já estava à disposição para que eles pudessem pegar e preparar o alimento. Deus não deixou faltar água. Isso diariamente o Senhor fez, para que o povo aprendesse a depender do Senhor e também passasse a lhe conhecer. A vida espiritual, meus irmãos, sem experiência, é algo muito superficial. Jó, quando ele passou pela tribulação, nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que ele viveu duras experiências, mas quando chega no capítulo 42, versículo 5, ele pode declarar uma verdade:
que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os seus olhos podiam contemplar o Senhor, conhecendo ele agora de uma maneira maravilhosa, aonde ele podia com certeza testificar com ousadia das obras que o Senhor faz. É por isso que o Senhor não nos deixa faltar aula prática. Louvado seja o nome do Senhor. Na vida de cada crente vem as experiências que nos faz ser fortalecidos em Deus, aonde Ele vai forjando o caráter cristão e nos dando estrutura para viver coisas maiores. Eu não sei o que você viveu ao longo da sua vida até o dia de hoje, ou quem sabe o quanto foi difícil o ano de 2019 e tem sido difícil até hoje, mas eu quero dizer algo a você: aproveite para conhecer o Senhor em tudo que você está passando, porque você atravessará este momento mais fortalecido e conhecendo um pouco mais da essência do Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma certa vez eu estava lá em Engenheiro Coelho ministrando uma palavra na quarta-feira, e o Senhor falou no meu coração, e eu falei com a igreja, eu falei: meus irmãos, a nossa esperança, a nossa alegria, a fonte da nossa alegria não pode ser em coisas materiais, porque as coisas materiais, tudo que é terreno é passageiro. Você não pode ser feliz porque você tem um carro, porque o seu carro é novo, porque vem um de repente, você sai na rua, se envolve em um acidente, acontece algo ruim, o carro amassa e vai-se embora o motivo da sua alegria. Você não pode ser feliz porque você tem uma casa, porque de repente você pode ser abatido por uma crise financeira, de maneira que você tenha que se desfazer da sua casa, e assim se desfará também a sua alegria. E ali eu fui falando para os irmãos, era uma quarta-feira, quando foi no domingo à tarde, para ser mais preciso, próximo de meio-dia, eu estava retornando, eu e minha esposa, da cidade de Sorocaba. E quando cheguei ali em Campinas, um carro me fechou. Eu estava com o meu carro, tinha apenas 1 ano e 4 meses de uso. Eu havia tirado um carro, meu primeiro carro novo, e logo que eu comprei o carro, minha esposa ficou desempregada. Paguei seguro 1 ano do carro, e venceu o seguro, eu não pude renovar. E eu falava para Jesus: Jesus, não é imprudência, que o crente não pode tentar o Senhor nosso Deus. Quem tem condição de pagar o seguro, pague, faz bem. Mas eu sempre orava e falava para Jesus: Jesus, eu não estou pagando o seguro, o Senhor sabe, porque eu não consigo. Guarda aqui, Jesus, tem misericórdia. E aí, meus irmãos, eu estava vindo, em um determinado momento na pista, a pista lotada, um trânsito intenso ali em Campinas, próximo de meio-dia, um carro me fechou, e eu, para livrar de não bater, puxei com muita rapidez o volante, e o meu carro se desgovernou, de maneira que eu não consegui mais a direção, e o carro começou a girar em cima da pista. Foram pelo menos 4 voltas, eu e minha esposa dentro do carro, e a única coisa que eu sabia falar naquele momento era Deus, 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 e o carro girando. Nisso o trânsito foi diminuído, as pessoas deixaram a pista livre, pisaram no freio, deixaram a pista livre na minha frente, e de repente o meu carro foi girando e saindo para a lateral, de maneira que depois da 4ª volta que ele deu, rodopiando, bateu de frente com um guarda-reio, uma parede de concreto, que destruiu a frente do carro. Eu vi de um dos lados o farol soltou inteiro, e foi lá para o meio da pista. Outros carros já estavam passando, já foi quebrando tudo. Graças a Deus, eu e minha esposa, nós não tivemos nenhum arranhão. Jesus pôs as mãos,
E naquele momento que eu desci do carro, meio assustado, porque estava saindo fumaça, e desci do carro, pensando que ia pegar fogo, e na hora que eu vi aquela cena, me veio a palavra de quarta-feira que Deus havia colocado em meus lábios. E eu de repente comecei a meditar naquilo que Deus tinha colocado em meu coração, e eu concluí: Senhor, agora chegou o momento de eu viver a sua palavra, porque a fonte da minha alegria continua sendo o Senhor Jesus. E ali, meus irmãos, agradeci muito a Deus pela vida, e confesso aos irmãos que eu não consegui, em nenhum momento da minha oração, falar para Jesus a respeito do carro. Eu não conseguia. Eu estava tão feliz de estar vivo, estar inteiro, com saúde. Falei para minha esposa: as prioridades nossa vão continuar sendo as mesmas. Condição não tinha nenhuma de arrumar o carro, não tinha seguro. Mas eu falei: Jesus é bom, porque a gente tem saúde, vamos continuar trabalhando, e quando o Senhor quiser, o carro volta a funcionar. Se o Senhor quiser, um dia isso vai acontecer. Passou uma semana, meus irmãos, uma semana. Eu estou falando para você que as experiências servem para a edificação da nossa fé. Você pode estar passando um momento difícil, mas o Senhor está no controle da sua vida. Deus não faz nada por um acaso, tudo tem um propósito, aleluia, debaixo do céu, aleluia. E ali eu estava em minha casa, e uma semana depois foi o meu aniversário, e de repente eu estava em casa, o meu telefone tocou, e uma pessoa me ligou: hoje é seu aniversário, Joab? Eu falei: é meu aniversário. Falei: Ele falou: parabéns, Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. E é o seguinte: o meu presente para você é arrumar o seu carro. O guincho está indo aí buscar amanhã e vai levar para arrumar. Aleluia. Se Jesus não fizer isso, tocar no coração de alguém para fazer isso, porque não ficou barato não, viu, meus irmãos? Foi R$6.500, que não me custou um centavo. Eu não precisei nem pedir para Jesus, eu somente agradeci, porque Ele é bom, Ele me deixou com saúde, vivo. A Bíblia nos ensina: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos viver experiências com o Senhor, e o Senhor me fez viver isto para eu dizer a você que Ele é um Deus de providência. Deus é um Deus que abre porta aonde não tem. A Bíblia nos recomenda: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E aqui, meus irmãos, nós vemos nesta palavra que os discípulos precisavam aprender algo da parte de Jesus. Por quê? Se nós olharmos um pouquinho antes, Jesus havia feito um grande milagre, a multiplicação dos pães. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, no versículo 52 que nós lemos, a Bíblia diz que eles não tinham compreendido o milagre dos pães, mas antes ficaram com o coração endurecido. E quero dizer aos irmãos que Jesus não gosta de ver ninguém com dúvida. O aprendizado com Jesus é um aprendizado que tem início, meio e fim. Deus não nos deixa confundido. E os discípulos tinham ficado sem entender. Eu não sei o que eles pensaram a respeito do que Jesus fez, porque a Bíblia não relata. Mas eles podiam pensar. A gente não vê lá de vez em quando, passa na televisão, que tem os mágicos, e ele tira lá o coelho da cartola, aí de repente tira uma pomba da cartola, e a gente logo deduz: não, esse coelho já estava lá dentro. Não é possível. Quem sabe os discípulos pensaram alguma coisa assim: esses pães estavam aí escondidos, um sobre o outro, e Jesus foi tirando. Eu imagino, porque a Bíblia não detalha, mas a Bíblia diz que eles ficaram com o coração endurecidos, ou seja, eles não acreditaram no milagre que Jesus havia feito. Aí, propositalmente,
Que existem situações na vida do crente que não é Jesus que nos coloca, não, é a gente que vai. Como assim? Você ganha um salário X e de repente faz um compromisso que é acima daquilo que você ganha. Aí você entra em uma grande provação, uma tribulação. Aí eu pergunto aos irmãos: aí foi Jesus? Não foi. Não foi Ele que nos colocou, mas a gente que foi. Mas em tudo isso, será que Ele também nos ensina? Se a gente permitir, Ele ensina. Se a gente permitir, Ele ensina. Se no momento da dificuldade a gente reconhecer que errou e clamar pela misericórdia do Senhor, Ele assume a direção do negócio. Ele faz, porque o nosso Deus, Ele não é igual a gente, que às vezes, até mesmo para os nossos filhos, né? O filho teimoso, a gente fala: não vai, não faz. Aí o filho insiste em ir e fazer. Aí quando acontece alguma coisa lá, que vem chorando, na hora do sangue quente ali, a gente está meio chateado pela desobediência do filho. A gente fala: bem feito, vai chorar para lá, não é assim? Quem mandou desobedecer? Mas o nosso Deus não nos trata desse jeito. Jesus declara na sua palavra que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quando a gente se humilha aos pés do Senhor, clama a Ele por misericórdia, mesmo que seja por algo que nós não pensamos direito, mas se no momento em que aconteceu o reconhecimento, conforme foi o filho pródigo, que de repente ele caiu em si e de repente concluiu que ele pecou contra o céu, que ele pecou contra o seu pai, que ele não era digno de ser chamado de filho, mas que ele iria voltar como um de seus empregados. Quando ele caiu em si, em sua consciência, a Bíblia diz que ele voltou, e quando ele voltou, o seu pai não lhe recebeu como ele esperava, como um empregado, mas se recebeu de volta como filho. Então nós vemos na palavra de Deus que o Senhor às vezes arruma algumas coisas assim, Ele conserta o que a gente faz errado. Mas existem situações que não somos nós que decidimos, não somos nós que queremos, e o Senhor nos coloca para nos ensinar. Às vezes, sendo Deus onisciente, Ele sabe trabalhar, e às vezes, com cada um de nós Ele trata diferente. Existem pessoas que, se ele for provado na área financeira, Deus não vai alcançar o objetivo pelo qual Ele provou. E Ele, sendo onisciente, assim Ele nem faz, porque Deus, Ele não perde em suas estratégias. Mas aquele que não, de repente pode não ser alcançado pela parte financeira, ele pode ser alcançado através de uma enfermidade. Ele pode ser alcançado através de uma questão familiar, um problema dentro de casa e assim por diante. Situações que vêm para nos ensinar e para nos trazer estrutura. E aqui no versículo de número 45, diz a palavra de Deus que o Senhor obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Obrigou. Se o Senhor obrigou, significa que eles não queriam ir. De repente Jesus fala assim: ó, vocês entram no barco, vai na frente e eu vou depois. Não, Jesus, a gente espera o Senhor, eu imagino. E Jesus disse: não, vocês vão agora. Jesus, mas depois o Senhor vai do quê? Vocês não precisam se preocupar com isso, vocês têm que ir agora, porque uma ordem minha eu estou mandando. E Jesus os obrigou a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E Jesus fez isso por quê? Porque ele tinha um propósito para realizar na vida daqueles discípulos. Eram homens que passariam adiante todo o projeto de salvação
que alcançaria a humanidade. O evangelho seria disseminado por aqueles homens e alcançaria a mim e a você que estamos aqui nesta noite. Eles precisavam aprender. Se eles não tivessem convicção de quem é Jesus, porque dentro desse contexto eles aprenderam que Jesus também, eles tiveram a convicção que Jesus era o Filho de Deus realmente. A gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, e o versículo de número 33, que conta a mesma história com outros detalhes. A Bíblia diz que eles se aproximaram de Jesus. Quando Jesus entrou no barco, eles adoraram a Jesus e disseram assim: verdadeiramente cremos que tu és o Filho de Deus. Isso significa que antes eles tinham alguma dúvida a respeito da filiação de Jesus com o Pai. Se agora que eles estavam declarando que verdadeiramente eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, antes poderia ser que existia uma dúvida. E aqui a palavra diz que Jesus colocou eles dentro do barco, despediu eles, despediu a multidão, foi para o monte orar. E de lá do monte em oração, era noite. Jesus 100% homem, mas 100% Deus. Jesus continuava com todos os atributos divinos. Jesus estava no monte, mas também estava no barco. Os discípulos não perceberam, mas Jesus estava acompanhando a situação e era de perto. A Bíblia diz que Jesus olhava e via que a tempestade açoitava o barco e que eles se fatigavam em remar. E Jesus não chegou logo no primeiro momento que a tempestade sacudiu o barco a primeira vez. E Jesus esperou o tempo passar um pouquinho mais. Sabe por quê, meus irmãos? Tudo que sai do processo antes do tempo fica feito pela metade. Ninguém coloca algo para ser cozido no fogo e desliga quando está meio pronto. Tem que esperar. Não existe um ditado que diz que o apressado come cru ou quente? E quente, né? Cru e quente. Não dá certo. Se Jesus tivesse chegado logo de imediato, no primeiro momento que o barco balançou, eu pergunto aos irmãos, como é que ficaria o projeto de Jesus, o propósito de Jesus para com aqueles discípulos? Será que eles iriam aprender? Eu acredito que não. Agora você entende porque o Senhor ainda não tirou você dessa prova, essa luta que você está passando, que tem orado tanto, pedindo para o Senhor, misericórdia, misericórdia, já faz tanto tempo, ainda não alcancei, porque não chegou o tempo. Mas quando chegar o tempo, você vai estar preparado para o propósito que Deus está, aleluia, colocando adiante da sua vida. Louvado seja Deus. Por isso que não adianta querer antecipar as coisas, porque não dá certo. A Bíblia diz que os discípulos se fatigavam em remar, e eu acredito que eles não saíam do lugar. Quem aqui já entrou em um rio e tentou a experiência de nadar contra a correnteza? Quanto mais você nada, mais você desce. Quanto mais você faz esforço, ou continua no mesmo lugar, ou vai um pouco mais atrás. E os discípulos estavam nessa condição, se fatigando, lutando, fazendo de tudo para chegar na margem. Eles queriam chegar logo do outro lado e não saíam do lugar. Se eles tivessem dobrado o joelho ali dentro do barco e tivessem orado, clamado ao Senhor, eles teriam ganhado muito mais do que remar inutilmente. Existem coisas na nossa vida que não adianta você lutar, não adianta você colocar a mão, e não adianta também você cobrar, porque ninguém te ajudou.
porque existem momentos que o Senhor vai impedir que a ajuda chegue, porque Ele está tratando com você, trabalhando na sua vida. Existem coisas que o cristão precisa entender. Aqui os discípulos estavam passando por uma experiência para conhecer quem é Jesus. E quando nós passamos a conhecer quem é Jesus, a gente passa a ser sensível à sua voz. A gente passa a ter discernimento quando está acontecendo algo da nossa vida. A gente olha e diz: é o Senhor que está fazendo isso. Através do que nós conhecemos e ficamos mais íntimos do Senhor. Quer ver? Lá no Evangelho de João, capítulo 21, a Bíblia diz que os discípulos estavam, depois que Jesus morreu, Jesus havia ressuscitado, mas eles ainda estavam desanimados, achando que havia tudo acabado. Pedro falou assim: eu vou voltar a pescar. Os outros companheiros falaram: olha, a gente vai voltar também com você. E aí eles foram pescar, passaram a noite toda pescando, não aconteceu nada. E de repente, amanheceu o dia, Jesus aparece na praia e pergunta para eles: olha, filhos, tem alguma coisa aí para comer? Eles respondem que não. Aí Jesus, e eles não reconheceram Jesus pelo que eles viram fisicamente, e não reconheceram também a voz de Jesus. E Jesus dá uma ordem: olha, lança a rede do outro lado, assim, ó. Aí eles jogaram. Que quando eles foram puxar a rede, que a rede pesou, João disse: olha, é o Senhor, é Ele. João não reconheceu fisicamente Jesus, ele não reconheceu Jesus pela voz naquele momento, mas teve uma coisa que ele já tinha aprendido com Jesus: ele reconheceu pelos milagres. Jesus pode se revelar a você através dos milagres, através da sua palavra, através da sua voz. E facilmente, se você tem experiências com Ele, você vai reconhecer quando é o Senhor, porque tem coisa na nossa vida que a gente fica botando culpa no inimigo. Se não tiver conhecimento de quem é Jesus, a gente faz igual os discípulos. Quando vê Jesus se aproximando de nós, a gente vai gritar com medo, correr, querer correr, dizer que é um fantasma. E não é nada disso, é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus que quando já estavam no ponto, quando aqueles homens já estavam angustiados, coração apertado, pensando que seria o fim deles, e com certeza eles falavam entre si: bem que nós não queríamos vir, né? Não era para ter vindo. Olha que navegação tribulosa. Se a gente tivesse ficado lá com Jesus, a gente estava bem, estava seguro, não teria acontecido nada disso. Nós pedimos para Jesus para a gente não vir, mas Ele não deixou, e agora estamos nessa situação. Aí de repente Jesus começa a andar sobre as águas. Jesus começa indo em direção ao barco. A providência de Deus está chegando na sua vida. Jesus está caminhando em tua direção, e Ele vai acalmar essa agitação que está balançando a sua vida aí. Porque o Senhor, Ele não te perdeu de vista. Ele está olhando para você, Ele está olhando para a sua casa, os seus filhos estão debaixo do olhar do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ainda Jesus faz com quem fosse passar adiante. Jesus vai em direção ao barco, depois faz com que fosse para diante e retoma a direção ao barco. E aqueles homens começam a gritar. A Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Meus irmãos, eu fico imaginando como é que eles não pularam do barco. Porque eu não sei se os irmãos já viveram algum momento de medo. Se lembra aí da sua infância, alguma coisa, porque o medo é coisa terrível. E olha, medo do que ainda, né? A gente tem outros medos aí que não faz muita vergonha, né? Falar: eu tenho medo de trânsito, não gosto de trânsito.
Agora imagine os irmãos, se algum de nós falar aqui que tem medo de fantasma. Vai ficar meio estranho. E os discípulos revelaram aqui que eles tinham medo de fantasma e começaram a gritar. E quando eles estavam naquele desespero, Jesus disse para eles assim: olha, não temas, sou eu que estou indo em direção a vocês. Eu tenho certeza que eles reconheceram a voz de Jesus, porque senão eles não tinham deixado nem Jesus entrar no barco, dizendo: não é o Senhor nada, é um fantasma. Mas não aconteceu isso. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco, e quando ele entrou no barco, a Bíblia diz que a tempestade cessou. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus colocou em ordem tudo que estava fora de lugar, até mesmo a questão do medo, o desequilíbrio passou na hora, no momento, porque aqueles homens sentiram paz pela presença de Jesus no barco. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que agora eles acreditaram que Jesus realmente era o Filho de Deus. A lição foi aprendida. Eles não poderiam passar daquela fase para outras que estariam por vir nas suas experiências com Jesus, sem aprender esta grande lição. Porque se nós olharmos aqui para a continuação dos versículos, até encerrar no versículo de número 56, a Bíblia diz que saíram eles do barco, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que estavam enfermos, que se achavam enfermos, eram levados na presença de Jesus. E onde quer que estava, em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla das suas vestes. E a Bíblia diz que todos que lhe tocavam saravam. E os discípulos não tinham dúvida nenhuma de que era a virtude de Deus na pessoa de Jesus, que não era truque, que Jesus era o Filho de Deus, o ungido do Senhor, que veio para sarar, para salvar a humanidade que se havia perdido. Louvado seja Deus. Eles só puderam chegar nesse conhecimento de Jesus passando pelas experiências com o Senhor. E você nesta noite, através dessa palavra, compreenda o agir de Deus na sua vida. O culto é denominado Quinta da Vitória. Entendamos que não existe vitória quando você fala. Eu quero perguntar aqui para a igreja: quantos desejam ser vitoriosos em Jesus? Levanta a mão. Aleluia. Para você ser vitorioso, você precisa lutar, precisa passar por luta. Ninguém consegue vencer alguma coisa se não estiver disputando nada. Quando nós falamos: Senhor, eu quero ser vitorioso, eu estou dizendo: Senhor, pode vir as lutas, e não tenhamos medo daquilo que o Senhor permitir que nós venhamos a passar, porque a palavra do Senhor diz que Ele não permite a nós nenhuma provação além daquilo que nós podemos suportar, porque antes da prova Ele já dá também o escape para cada um de nós. E outra coisa também que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13, para finalizarmos, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Crente não era nem para ficar assustado com prova, é normal. Não estranheis as ardentes provas, porque faz parte do currículo cristão. Uma das coisas que o Senhor faz questão que aconteça na minha vida e na sua vida é que nós o conheçamos. E não tem uma maneira melhor de conhecer o Senhor
senão na prática. Quantos desejam ter experiências marcantes e profundas com Jesus na sua vida? Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo, minha irmã. Quando você estiver orando, fale com o Senhor: Senhor, se manifesta na minha vida. Para cada um de nós o Senhor tem um propósito, e para que o propósito do Senhor aconteça, precisamos ter experiência. Tem coisa que você não vai ser comissionado se não tiver experiência. Não é uma questão de saber, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele capacita aqueles que Ele chama. Mas principalmente para nós obreiros, cada um de nós passamos por um momento difícil, o Senhor nos preparando para a obra. Eu me lembro muito bem quando eu ainda era cooperador, passei por uma provação muito difícil. Eu e minha esposa, a gente era recém-casados, e uma prova, meus irmãos, que durou aproximadamente 3 anos e meio. Foi na área financeira. Eu me planejei, não foi uma atitude inconsequente, mas a pessoa que fez um cálculo para mim, que eu poderia fazer o acabamento de uma casa que eu ia gastar X, e gastei foi o dobro. Aí, quando eu estava na metade da obra, ele já tinha gastado tudo que ele tinha falado para mim que ia ser para concluir tudo. Aí eu fiquei em uma situação que era só Jesus para me ajudar. E durou, meus irmãos, quase 4 anos isso, até o Senhor me tirar de vez da prova. E logo no começo eu chorava para Deus, e Deus em silêncio: Senhor, o que está acontecendo comigo? Jesus, o Senhor está me castigando porque eu pequei? Eu cometi algum pecado? Senhor, tem misericórdia. O Senhor não fala nada. Aí quando foi um dia, eu falei: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, tinha uma situação urgente que eu tinha que resolver no dia seguinte. Falei, era domingo. Falei: Jesus, se o Senhor não falar comigo hoje, não sei o que será de mim. E por misericórdia o Senhor falou comigo. Ele falou qual que era o propósito dele, qual que era a vontade dele, qual que era a finalidade dele no meio de tudo aquilo. Era me preparando, porque eu seria um obreiro na casa do Senhor. Aí eu fui entender o propósito de Deus. Eu falei: Senhor, então pode provar. E quando a coisa apertava, que parecia que não ia dar mais, o Senhor liberava no conta-gota, mas Ele nunca deixou faltar. O Senhor me deu vitória, e estou aqui para dizer aos irmãos que eu aprendi a depender do Senhor, e tenho experiências de que Ele é um Deus que faz milagre. Se você entrou aqui nesta noite dependendo de um milagre da parte do Senhor, seja qual for a área da sua vida, eu posso dizer que Ele faz, porque Ele fez, Ele operou na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quantos creem que o Senhor ainda opera o impossível? Glorifique a Ele, adore a Ele, porque o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis, e Ele está aqui nesta noite para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Vamos estar orando. Aleluia. Os irmãos que quiserem receber oração, se quiserem vir à frente, tem aqui os obreiros que podem estar ungindo. Você que estiver enfermo, crendo no Senhor Jesus, quem faz o milagre, quem faz a obra é o Senhor. Venha para a frente, receba a oração, receba a cura nesta noite. Saia daqui vitorioso, liberto para a glória do nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é fiel e poderosa. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença, e temos falado a tua palavra,
que Tu és um Deus que nos prova, porque o Teu amor tem se manifestado, tem sido derramado sobre a nossa vida. E neste momento, Senhor, eu apresento a Tua igreja. Tem aqui pessoas vindo à frente, crendo que Tu és o mesmo, que Tu és um Deus que pode fazer aquilo que já fugiu da nossa mão. Jesus, estende a Tua mão de poder, concedendo vitória, concedendo graça, entrando com providência, repreendendo enfermidade, as causas impossíveis. Entregamos agora nas Tuas mãos, ó Pai, para a glória do nome de Jesus. Que venha, Senhor, se cumprir a Tua palavra, que se cumpra a Tua vontade no meio da Tua igreja, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, para a glória do nome do Senhor, e que o Teu povo seja vitorioso. Senhor, rogamos que venha nos dar experiência. Queremos Te conhecer, Senhor, que é mais profundo, naquilo que é mais intenso, porque queremos, Senhor, contemplar a beleza da Tua santidade um dia nas mansões celestiais. Assim eu quero Te louvar, eu quero Te bendizer, eu quero Te adorar, eu quero Te agradecer pelos milagres que o Senhor já realizou aqui nesta casa, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Glória a Jesus, que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Eu agradeço esta rica oportunidade. Seja para sempre engrandecido o nome do Senhor. Que palavra poderosa, que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações e aplicarmos em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Eu quero com muita alegria fazer as apresentações das congregações que estão conosco na noite de hoje. Está cooperando conosco a congregação do Campo Verde, representada pelo seu dirigente local, presbítero José Roberto, mais um obreiro que o acompanha na nave da igreja. Que o Senhor te abençoe copiosamente, amém? A congregação da Vila Pisa, representada pelo evangelista Natanael, mais os irmãos que o acompanham na nave da igreja. Que o Senhor vos retribua generosamente, amém? Glória a Jesus. A congregação do Belinha 1, nós temos alguém de lá? Não temos. A congregação do Roseira, temos alguém na nave da igreja? Temos presbítero Lourenço, está ali, mais um obreiro na nave da igreja. Que o Senhor vos abençoe copiosamente, amém? Glória a Jesus. A congregação do bairro Manacá, temos alguém? Do bairro Manacá? Não temos. Olga Verone, representada pelo seu dirigente local, evangelista Sebastião Meireles. Eilo ali, na nave da igreja, os irmãos que o acompanham. Que o Senhor vos abençoe, amém? Planalto, evangelista José Graciano. Eilo ali, na nave da igreja, as irmãs que o acompanham. Glória a Jesus, Deus abençoe. Congregação do Santo André, representada pelo seu dirigente local, presbítero Wagner Cerqueira, na nave da igreja, as irmãs que o acompanham. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nova Europa justificou a sua ausência. O dirigente estaria a trabalho, mas mandou a congregação, amém? Nova Europa, glória a Jesus. Não temos nenhum obreiro, né, de lá, somente os irmãos, né, amém? Que o Senhor vos retribua generosamente. Nos sentimos honrados com a presença de vocês
e queremos neste ensejo parabenizar, juntamente com um grupo de louvor, a nossa querida irmã Elana. Ela está completando mais um ano de vida. Nós não vamos falar quantos anos ela está completando, mas nós sabemos. A filhinha dela já delatou, nós sabemos a idade, mas não vamos fazer isso com ela, né? Vamos tão somente parabenizá-la, amém? Glória a Jesus. As irmãs do círculo de oração adorando a Jesus, e nós, juntamente com as irmãs do círculo de oração, adorando a Jesus, contribuindo na casa do Senhor, amém? Contribua com generosidade, sabendo que você será beneficiado ao fizer isto, amém? Ao fazer isto, contribuir na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, glória a Jesus. Queremos agradecer a cooperação de cada um dos irmãos, dos obreiros, as igrejas que estão cooperando conosco hoje. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Lembrando dos nossos trabalhos, também neste domingo nós teremos nosso culto de Natal aqui na sede. Todos os irmãos estão convidados, teremos a cantata do coral também, participação especial do nosso coral. Todos estão convidados a estar conosco neste Natal aqui na nossa sede, participando do culto especial de Natal, tá certo? Vamos colocar de pé mais uma vez. Nosso pastor Jurandir estará fazendo esta oração, nosso pastor Joel estará nos dando a bênção final. Oremos. Nosso Deus e Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade de ter estado na Tua casa, Senhor, para mais esse culto da vitória. Senhor, somos gratos pelo momento de louvarmos a Ti. Somos gratos, Senhor, pela palavra que trouxe a bênção para cada um de nós, motivando, Senhor, a fé, a consolação, a alegria, o despertar, Senhor. Mas somos gratos a Ti também, Senhor, pela ministração da bênção sobre os Teus filhos, aqueles, Senhor, que precisa de uma vitória. Com certeza, Senhor, no passo da fé, alcançaram, Senhor, a Tua graça, pelo poder da Tua palavra e pelo efeito da Tua comunhão. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, cada congregação, cada obreiro, cada irmão, cada músico, Senhor, que aqui estiveram, e agora, Senhor, ao retornar aos seus lares, leva a guardar debaixo das Tuas mãos santas, concedendo uma noite abençoada, Senhor, para os Teus filhos, e que tenhamos a disposição de estarmos aqui, Senhor, na escola dominical, no culto de domingo, Senhor, a celebração do culto natalino, onde há de ser, Senhor, falado a Tua palavra, que sejamos, Senhor, despertados e movidos pela ação do Teu Espírito, e sejamos, Senhor, consolados e abençoados. Abençoa também a nossa nação, nossa cidade, meu Deus, abençoa o Teu povo, aqueles que estão em trabalhos, que não puderam estar, mas recompensa cada um com as Tuas mãos santas de bênção, honrando a fé de cada um. Por tudo isso Te louvamos, Senhor, e somos agradecidos. Oramos em nome de Jesus, agora e sempre. Obrigado, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.